Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre as recentes discussões no STF que avaliam se as casas legislativas podem ou não rever decisões judiciais. Senhores, eu gostaria de trazer dois casos aqui para a gente comparar, que são os casos dos senadores Delcídio do Amaral e Aécio Neves, que são casos parecidos para pessoas leigas em direito, são casos parecidos, mas que tiveram desfechos diferentes. Então, eu queria que os senhores comentassem esses dois casos. Por favor, doutor Rodrigo, a gente pode começar pelo senhor? Bom, vamos lá. Aí nós temos o seguinte, a regra direta do 53, parágrafo 2º, né? Bom, o primeiro problema é, como é que nós prendemos um parlamentar federal se não for em flagrante por crime inafiançável? O caso do senador Delcídio foi delicado, porque no caso do senador Delcídio, o Senado Federal acabou por aceitar de alguma forma aquela decisão, o que retira um pouco a discussão, embora tenha que ser observada que o Senado tomou a decisão que tomou depois de uma realidade já criada pelo Supremo Tribunal Federal. O que, em termos de uma sociedade midiática, como foi tão bem destacado pelo doutor Otávio, surge aquele problema. Depois do Supremo ter decidido uma prisão de senador, havia condição política para o Senado reverter? No caso Mas houve no caso Aécio. No caso Aécio, não, porque no caso Aécio, repare bem, o Supremo aproveitou o julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade, num placar dificílimo por 6-5, interpretou então que não era aplicável as medidas cautelares, e aí o Senado se sentiu licenciado, autorizado, talvez seja uma palavra horrível, mas tem que ser pelo Supremo, para tomar a medida no caso Aécio. As duas medidas, de qualquer forma, têm um ponto grave em comum. Essa relação de tensão entre o Supremo e o Senado, que advém de um tópico delicado, que é a busca por quem tem a opinião pública ao seu lado mais rápido. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que transmite as suas sessões plenárias pela televisão. Um fato muito pitoresco, muito singular, muito brasileiro e que tem um desdobramento pouco dito, que é o seguinte: assim como ninguém viu Papai Noel nem o Coelhinho da Páscoa, ninguém vê sessão das turmas do STF. As coisas delicadas são julgadas nas turmas e as turmas não têm as sessões transmitidas. Mas o senhor não acha que a transmissão dá transparência ao trabalho do STF? Não, eu acho que a transmissão do plenário tanto não dá transparência que as questões mais delicadas foram para as turmas e as turmas não estão transmitindo. Então, ponto 1, não dá transparência. Ponto 2, o que traz para o plenário são as questões de impacto na mídia, mas não as questões mais delicadas. Assim que deu o problema da extradição do caso Batiste, a matéria da extradição foi transferida para as turmas. As matérias tributárias são julgadas em recurso extraordinário nas turmas. Hoje, os julgamentos dos parlamentares são julgados nas turmas. As matérias problemáticas são julgadas nas turmas, portanto. Então, na opinião do senhor, a TV Justiça fez com que os ministros do STF ficaram mais suscetíveis à opinião pública? Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, isso não é comum nos outros países, né? As pessoas não conhecem detalhes do julgamento do tribunal alemão. As pessoas não conhecem detalhes do julgamento do tribunal americano. Elas conhecem as posições que se decidam. Sempre a prevalente, sempre aquela prevalente. E se o outro vencido quiser, a outra decisão, mas não os detalhes. Porque é evidente que, transmitido ao vivo, as questões vão ficando muito mais suscetíveis à opinião pública do que propriamente suscetíveis às questões jurídicas que tenham. Essa transformação do Supremo em reescrever a Constituição, como diagnostica o deputado Paulo Ramos, ela é coincidente com a transmissão da TV Justiça, que pitorescamente, é bom insistir, não é feita para as turmas. É tudo transmitido ao vivo, mas jamais você vai encontrar alguém que tenha assistido a sessão por completo, ou que assista o vídeo por completo. Quase todo mundo pega os episódios e a própria mídia cuida de tratar daquilo que interessa a ela. Então ela pinça em determinada sessão e divulga aquilo com um alarde impressionante. Seletivo. Sim, seletivo. E uma outra questão é que acho que são poucos os países do mundo
onde hoje as pessoas comuns conhecem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso é uma acho que aqui no Brasil, há algum tempo atrás, também não se conhecia. Não se conhecia. Aliás, há algum tempo atrás, eu sou advogado já há algum tempo, acho que há 15 ou 20 anos atrás, acho que nem os advogados normalmente eram capazes de recitar qual era a composição integral do Supremo. Então, assim, e era um tribunal cujas decisões eram seguidas à risca. Nós tínhamos, quer dizer, ministros brilhantes e nós não precisávamos desse protagonismo todo, não precisávamos dessa transmissão ao vivo, não precisávamos dessa divulgação midiática que nós temos hoje da atividade judicial. Até mesmo porque todo mundo que é advogado e que é militante sabe que o judiciário não anda na velocidade em que a mídia está propondo. As questões todas jurídicas são tratadas dentro do judiciário e levam, às vezes, anos, por uma deficiência até da estrutura. Mas eles hoje estão tentando impor uma agenda para um poder que não tem essa agilidade para acompanhar a vida cotidiana. E nós não podemos também ter a interpretação das leis sendo vivenciada assim, quase que online. E cada dia você quer fazer um remendo qualquer na Constituição, interpretar mais alguma outra coisa. Assim, todos nós que somos advogados, eu quando comecei, que não tinha computador nem nada, para ver uma decisão judicial, a gente assinava a revista forense. Ia lá, apanhava no índice, olhava lá qual era a decisão, ia lá buscar. Isso criava, para todos os advogados, uma coisa muito mais robusta, muito mais tranquila, muito mais homogênea, muito menos imediata. Esse imediatismo e essa cobrança que a mídia, ao inverso, faz do posicionamento do judiciário em relação a determinadas questões, e principalmente da Suprema Corte, não é benéfico para a sociedade. Não existe possibilidade do Supremo ser chamado a resolver todas as questões e interpretar todas as leis ao bel prazer do momento. Então, hoje eu tenho uma determinada situação e aí o Supremo é chamado a dizer se aquela circunstância é constitucional ou não. Aí amanhã eu tenho um outro problema nacional que a mídia divulga, então vem o Supremo para, de certa forma, interpretar aquilo. E assim nós vamos. Dessa forma, as leis elas são um resultado que o parlamento redige as leis de acordo com a história da sociedade. E não o contrário. Agora nós estamos invertendo esse papel todo, porque o Supremo, nessa atividade, acaba sendo forçado a legislar, porque a mídia quer uma resposta imediata do Supremo, e se ela acha que a lei não está atendendo aos interesses da população, então ela, na verdade, quer que o Supremo altere aquela lei, e, na verdade, quer que altere a lei maior nossa, que é a Constituição. Então ele força o Supremo a dizer, não, agora prende aqui o senador, agora não prende o senador, agora você tem que interpretar isso aqui. Você pode fazer o aborto do feto anencefálico, amanhã você vai discutir. Então, assim, traz para dentro de um contexto de uma atividade que, para nós advogados, nós sabemos que isso não pode funcionar dessa forma. Deputado, concorda? A mídia está ditando a pauta do STF? Eles têm a obrigação de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Não. Eles estão decidindo ao sabor da pressão. E, aliás, o Supremo Tribunal Federal não decide de acordo com o interesse da população. Ele decide de acordo com os interesses os mais difusos. E não está sendo guardião da Constituição. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal vem causando a maior insegurança jurídica e atraindo para ele próprio decisões que antes não chegavam ao Supremo. Não, eu, como advogado, na minha carreira, eu tive um processo que foi bastante exposto na mídia, na época que o Supremo não era assim, e eu tive uma decisão que, por pressão popular da mídia, um ministro do Supremo mandou um neném recém-nascido de 1 mês para uma cadeia com a mãe. Era um caso de extradição bastante... Já localizou. Então, assim,
Um ministro do Supremo, eu havia conseguido com um determinado ministro do Supremo uma transferência dessa minha cliente por conta de um processo de refúgio que havia sido requerido para uma instituição de freiras em Brasília, e esse ministro, que era o relator do processo, viajou, um outro assumiu a presidência do Supremo, revogou e mandou a mãe com o neném para uma cadeia lá de Brasília. Então, assim, e foi tudo por pressão da mídia. Então, assim, a mídia nisso pode exercer um papel benéfico, acho que é muito importante também na sociedade democrática que você tenha liberdade de expressão para a mídia, mas é de se temperar o efeito que isso pode provocar, quer dizer, nos poderes e mais. A gente não pode esquecer que qualquer juiz, qualquer deputado, todas as pessoas são pessoas humanas. Nós todos também temos as nossas vaidades, temos os nossos orgulhos, temos as nossas vontades, e os juízes são pessoas humanas. Então, a partir do momento que eles também são altamente expostos, e aí, na verdade, eles acabam virando celebridades dentro de um contexto de uma nação, isso tudo provoca, quer dizer, e como todas as pessoas, isso tudo provoca uma determinada reação que para o mundo jurídico, ou seja, para a estabilidade das decisões, para que elas sejam proferidas com tranquilidade, não é tão conveniente, pelo menos na minha opinião. Tudo isso faz parte não só desse ativismo, mas dessa pressão da mídia, dessa exposição. Viraram celebridades e, portanto, querem ser aplaudidas ou não nos aeroportos, nas vias públicas, tem nas alguns que não estão universidades. sendo muito aplaudidos, né, Não é deputado? isso? É bom a gente ter cuidado também. Depende da torcida. Da torcida. Claro. Do lado que está a torcida. Eu queria lembrar uma coisa sobre isso. Quando o doutor Otávio falou sobre os ministros serem ou não serem conhecidos, hoje é mais fácil conseguir que a opinião pública enumere os ministros do que enumere os líderes dos grandes partidos, na Câmara e no Senado. Vai ser uma dificuldade. Eu acho que é até mais fácil do que a seleção brasileira, enumerar os ministros do que a seleção brasileira, que está tão longe da gente que a gente são não 11, sabe. pois é. Que Eles também não são vão 11. enumerar os líderes dos partidos. Não, E mais interessante, se nós dermos um passo além sobre isso, é o seguinte: nós começamos a ver quem são os candidatos, ou quem são mencionados como candidatos a presidente da República. E mencionam-se como candidatos ministros em atividade, ministros aposentados, e mencionam-se mais do que se mencionam parlamentares. Aí a questão deve ser dita sobre o problema da atividade da mídia, e esse é o risco. Existe uma diferença que é da própria natureza entre a atividade parlamentar e a atividade judicial. A atividade parlamentar é uma atividade que deve sofrer a pressão da mídia, porque pela própria natureza ela é uma atividade que tem que prestar contas. E ela é uma atividade em que a questão de partido pressupõe que alguém tem um lado prévio, porque ele foi eleito previamente ao fato para defender aquela posição. É uma relação partidária prévia, vamos dizer, parcial. Ele está previamente vinculado a uma determinada posição. Partido, não é inteiro. Partido? Exatamente, não é inteiro, eles têm aquela posição. Isso significa dizer que a atuação da mídia aí é uma. Outra coisa é estabelecer-se que um grupo de pessoas cuja função é justamente ser imparcial, esteja submetido a um escrutínio da mídia que vai criar esse tipo de questionamento e de problema que tanto pode aplaudir no aeroporto um ministro, como pode vaiar outro num restaurante, que é um episódio... Que já houve esse caso. E pior, a posição da torcida muda à medida em que, e isso nós estamos passando, porque do escândalo do processo mensalão para o atual processo, ministros mudaram radicalmente de posição. Então, na verdade, os mesmos ministros que em algum momento no mensalão foram essenciais para o reconhecimento da possibilidade do embargo divergente, que era um recurso que foi decisivo, né? Esse é uma questão meio delicada de explicar, mas foram decisivos para diminuir aquela pena. Esses ministros hoje adotam uma posição completamente inversa. E ministros que naquele momento eram contrários, hoje adotam uma posição completamente inversa. Seguinte, vamos defender o Estado democrático de direito. E defender o Estado democrático de direito começa por defender a Constituição.
Quem quiser mudar a Constituição, que apresente uma emenda constitucional a ser assimilada por um partido político ou por um parlamentar no Congresso Nacional, no exercício do mandato. Não o Supremo Tribunal Federal. Obrigada, deputado. Obrigada, doutor Rodrigo, doutor Otávio. Nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.